Olá, o TVL Comunidade está no ar aqui pela TV Legislativa, o canal da Câmara de Vereadores. Obrigado você pela sua companhia, você que está aí na sua casa, acompanhando a gente aqui pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Esse é o espaço que a TV da Câmara Municipal abre também para assuntos de interesse aqui da nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre o transporte aéreo, a segurança na aviação, as curiosidades também nesse setor que chama bastante atenção também de toda a nossa população aqui de Blumenau. Eu convidei para participar do Comunidade o piloto e também especialista em segurança na aviação. Ele é administrador, gestor do Aeroclube de Blumenau. Luiz Henrique Matti está com a gente aqui no Comunidade. Luiz, quero agradecer muito aqui a sua presença, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Quanto tempo já de experiência na aviação, Luiz? Desde 1984 que eu estou envolvido com a aviação. Piloto? Piloto formado, né, desde a década de 80, né, atuei inclusive no norte do país, sempre na linha a iniciativa privada, né, táxi aéreo, né, e hoje eu sou gestor administrativo do Aeroclube de Blumenau, sou gestor de segurança operacional e elemento credenciado pelo CENIPA, atuando aqui em Blumenau já há alguns anos aí para contribuir. Bom, o Aeroclube fica na Itopava Central, ali perto do aeroporto. Positivo, Rodrigo. O Aeroclube fica na rua Ernest Kästner, 1255, no final da rua, paralela a Pedro Zimmermann, né? Aquela rua de trás do aeroporto, ali no final da rua. Né? E quais são as atividades do Aeroclube? O que se faz lá, Luiz? O Aeroclube hoje, ele forma, desde 1941, quando foi fundado, né? 22 de abril de 41, quando foi fundado o Aeroclube de Blumenau. Já estamos aí com 73 anos, formando pilotos. Nós temos pilotos hoje trabalhando no Brasil, no exterior, né? Que saíram aqui da nossa escola, né? A Escola de Aviação, o Aeroclube de Blumenau. E hoje nós continuamos formando pilotos, né? Nós temos desde o inicial, do piloto privado, temos piloto comercial, piloto IFR, comercial IFR, né, que é voo por instrumento, instrutor de voo. Então a gente é uma entidade homologada pela ANAC, somos homologados, credenciados pela ANAC, né? E temos toda a carreira, por exemplo, né? A gente deu do início até deixar o profissional apto, habilitado para ir para uma companhia aérea. Temos também o curso de comissário de voo, né, para atender as companhias aéreas. Muito bacana. A gente vai falar daqui a pouquinho mais também sobre essa questão da formação de pilotos, né, dos profissionais que estão diariamente aí nos aeroportos, né, nos aviões que circulam por todo o Brasil, por todo o mundo. Luiz, vamos falar um pouquinho sobre segurança na aviação brasileira. Hoje, como é que está? Você sempre fala que o transporte aéreo é o mais seguro, e é mesmo? Com certeza, com certeza. Transporte aéreo é o meio de transporte mais seguro que há. Né? Como todo, ele carece ou deve ser tomado algumas medidas, alguns cuidados para a gente mitigar os riscos, né? Que o perigo, Rodrigo, o perigo existe até trabalhar é perigoso. Trabalhar é perigoso, né? Então você tem que tomar atitudes para mitigar o risco, para ir eliminando o risco e com isso você baixa o índice, né, de perigo. Né? O perigo você não elimina. Não elimina do transporte, não elimina do trabalho, né? Mas você cria, maneiras de mitigar o risco. Né? A tua especialidade é também nessa questão da segurança na aviação, você tem esse foco aí, né? Positivo. E pelo fato do transporte aéreo ser muito rápido, ágil, né? Hoje está muito acessível também, né? Muita gente está andando de avião hoje em dia, viajando, e a velocidade que o avião atinge por estar no alto, né? Não estar circulando ali numa rua, e toda vida que dá algum acidente aéreo, a repercussão é muito grande, né? Positivo. Por que ele é tão seguro? Você tem tanta certeza em afirmar isso, se quando a gente vê algum avião caindo, morre tanta gente, morre tantas pessoas? Esses últimos meses, vamos falar assim, tivemos 2 acidentes que eu gostaria até de não descartar, não, de maneira nenhuma, mas que está comprovado, ou quase comprovado, que foi um atentado terrorista, né, que é da Malásia, né, aquelas 2 situações, né. Fora aqui do Brasil, né? Fora do Brasil, né, a nível de mundo.
A questão do acidente aéreo, ele sempre foi muito foco, muita manchete. O mais né? recente agora é o caso do candidato Eduardo Campos. Eduardo né? Campos, positivo. Então, assim, em Santos, né? Então, a preparação que há numa aeronave, a aeronave você não faz, por exemplo, falando da parte mecânica, da máquina, né? Que a aeronave ela não faz a manutenção corretiva, você sempre faz preventiva. Né? Você sempre está fazendo a vida toda da aeronave, não importa se ela é 0, se ela tem 1 ano, 2 anos, 10 anos de uso, então você sempre está cumprindo um cronograma de manutenção na aeronave para que ela possa ter condições de cumprir a tarefa que ela vai fazer, o voo que ela vai fazer. Antes de cada voo, o próprio piloto ou a equipe de solo, de manutenção, ela faz uma pré-revisão, né, nessa aeronave. Antes do voo, o piloto faz o planejamento, faz todo um processo, que às vezes o voo demora 1 hora, você perde lá 4 horas, 5 horas planejando aquele voo, né? Planejando aquele itinerário que você vai percorrer. Né? Cálculo de combustível, a altitude que você vai proceder aquele voo, a condição meteorológica, a pista que você vai operar, a condição dessa pista. Tudo isso é previsto, é tudo planejado. Isso antes de cada voo. Falando do homem, por exemplo assim, o piloto, anualmente ele passa por uma bateria de exames médicos, é um check-up geral que é feito, né, para a questão de saúde, para ver se ele está bem de saúde, tem condições de operar, né, tem condições de prosseguir o voo. O fator né? piloto é muito importante Muito também importante, para a segurança do transporte aéreo. E o piloto, ele tem que estar sempre estudando. Tem que estar sempre estudando, né? Sempre ele tem que estar atualizando nas novas tecnologias, ele tem que estar estudando, ele tem que estar na ativa sempre. Né? Isso é o fator que vai dar garantia à questão homem. Né? E depois a questão meio, o meio que ele vai operar, né? Que é a estrutura aeroportuária. Né? A estrutura aeroportuária, geralmente, ela tem condições. Né? Infelizmente, às vezes não tem um investimento adequado, não tem uma observação adequada em cima disso, mas o local que ele vai operar, que é o meio, geralmente ele tem uma atenção maior. Somando tudo isso, homem, meio e máquina, você consegue uma segurança maior no voo. Né? Então, por isso que eu digo, o voo, quantos mil, né, passageiros são transportados, ou milhões, né? Só a nível de Brasil, dia. Né? Esse número, você tem ideia de quanto seja isso, Luiz? Me desculpa, mas São muitos, né? muitos. Ainda mais agora que no Brasil tardou um pouco, mas a gente está hoje vivendo uma situação mais equiparada com alguns países em desenvolvimento, já, né? A questão do acesso ao transporte aéreo. Né? O que deu asas a essa popularização do transporte aéreo foi a própria concorrência, maior número de voos, né? Custo das passagens, que teve um valor significado, né? Reduzido, aliás, né? Significado, grande, né? Significativo. Então, isso tudo ajudou que a gente aumentasse a operação aérea dentro do Brasil. Ô, Luiz, daqueles acidentes mais graves e que tiveram uma repercussão maior na aviação em 2006, quando 154 pessoas morreram naquele avião da Gol, e no ano seguinte, já em 2007, quase 200 também naquele da TAM, que passou direto lá no Congonhas, em São Paulo. De lá para cá, houve grandes avanços, melhorias significativas também na segurança da aviação? De 2006, 2007 até agora, 2014? Com certeza, Rodrigo. O que é feito dentro da aviação? Todo acidente ele é analisado, ele é minuciosamente analisado. Inclusive aí que entra o CENIPA, que faz a investigação, o CENIPA que vai emitir o laudo final de cada acidente. Então, qual é o objetivo desse órgão? É apurar as causas para contribuir
na segurança das outras aeronaves, das outras pessoas que estão envolvidas, né? Então, apurar sempre o que houve, o que causou aquele acidente. O acidente aéreo, ele é uma somatória de fatores. Né? Nunca vai ser um fator isolado. É sempre uma somatória de fatores. Vamos pegar rapidinho esse caso de Congonhas. Sim, Né? 2007, né? 2007. Então, a condição. A turbina já tinha apresentado um problema no reverso dela. Né? Que baixava, não voltava, né? Já tinha apresentado um problema. A condição climática no dia, a meteorologia não era boa. Estava chovendo, chuviscando, São Paulo complicado. A pista não tinha sido feito é feito umas estrias na pista para aumentar a aderência. E a pista estava que toda vez que houver um pós e decola, ele vai deixando uma borracha em cima, presa em cima do asfalto. É que nem as nossas rodovias, elas vão ficando lustrosas, né? Escorregadia. Escorregadia. A condição da pista naquele dia estava escorregadia, né? Ainda com o fator chuva que estava acontecendo. Ele fez uma aproximação que estava acima da velocidade, né? Para a operação naquela pista. Então, assim, se você começar a ver, há essas somatórias de fatores que levou ao acidente. Provavelmente, a hora que ele arremeteu, aquela turbina que estava com problema não recolheu o sistema de frenagem que ela tem, automático, né? E ela foi para o lado esquerdo ali, acabou inclusive entrando dentro do hangar da própria companhia, né? Então, assim, ó, essa somatória de fatores. Após isso que foi feito, todas as aeronaves entraram por um rigoroso mudança nesse reverso de turbina, o aeroporto recebeu melhorias, né? Tipo assim, infelizmente tivemos um acidente para acontecer essas melhorias no aeroporto. Onde teve que acontecer o acidente lá em 2007 para ter essas melhorias importantíssimas, né? De lá para cá não teve mais nenhum acidente aéreo de grande proporção aqui no Brasil, pelo menos, que tenha morrido tanta gente, né, Luiz? Ou aconteceu, você se lembra? Não. No Brasil não, exceto... Foi esse de Congonhas, né? O último que aconteceu em Santos aí. Né? Mais recente, mais né? recente. Com um candidato que deu toda essa repercussão, isso, né? Exatamente. E voltou à tona a preocupação, né? Esse caso aí da queda do avião, do jatinho do Eduardo Campos, né? Ele teve que fazer ali uma manobra, não conseguiu pousar, teve que retornar, arremeteu. E aí eu queria te perguntar sobre esses jargões, essas expressões que são usadas para que as pessoas entendam um pouquinho melhor o que os pilotos usam, que os profissionais da aviação utilizam também, Luiz. Bom, naquela situação ali, o que foi muito ao ar, inclusive, foi a última conversa do piloto, que ele ia prosseguir no procedimento ECO 1. O que é esse ECO 1? ECO 1 é uma carta de aproximação que você tem os mínimos estabelecidos em cima dessa carta para aquela pista. Então, quando ele reportou, vou prosseguir ECO 1, inclusive é uma das últimas gravações dele, e arremetendo no procedimento ECO 1. O que ele fez? Ele arremeteu e seguiu um circuito pré-estabelecido, uma rota pré-estabelecida nessa carta. Né? Então, aí já, que todo mundo, mas o que é ECO 1, ECO 1, ECO 1? Não, ECO 1 é a carta, é o nome dado a essa carta, né? Esse procedimento. Né? Infelizmente, a pista de Santos, ela só tem procedimento ADF, o procedimento ADF não é um procedimento preciso. O que é esse procedimento? Já para a gente esclarecer, esses jargões aí um pouco difíceis de se entender. ADF é um procedimento, é o mais antigo que existe, né? Um dos primeiros procedimentos. Ele capta, dentro da aeronave tem um instrumento, né, que ele capta o sinal de rádio que é emitido, né, emitido na base. Só que ele não é preciso. Tipo aqui, nós estamos nessa posição, vou citar qualquer rádio, 760 MHz. Eu sei que a rádio vai estar para lá. O instrumento vai mostrar que a rádio está para lá. Agora, qual a altitude que eu vou passar sobre essa torre dessa rádio que está emitindo o sinal? Se eu vou passar bem em cima, se eu vou passar um pouco para o lado, né? Isso eu não vou ter essa certeza. Esse é o único procedimento que tem nessa pista de Santos.
né? Hoje em dia, países desenvolvidos ou em desenvolvimento, eles estão já abandonaram esse sistema DF, né? Hoje é usado outros sistemas de aproximação mais precisos, onde há um localizer, né, que ele determina se a aeronave está ou não no eixo certo para aproximação na pista, né? Se ele está certo, se ele está fazendo o procedimento certo em cima daquela carta, conforme consta para cada aeroporto. E ali naquela situação ele arremeteu, a condição climática não era boa também, então, no fim, veio a acontecer o acidente. Né? Luiz, voltando um pouquinho sobre a questão da manutenção que a gente falou agora há pouco, sobre a manutenção ainda da máquina, do avião, né, da aeronave. Você falou em manutenção preventiva e antes de voar, antes de sair do solo, de pegar o céu, ele faz ainda uma pré-revisão. Você comentou que os funcionários fazem isso, a equipe do piloto. Como é que é essa manutenção no avião preventiva? Pré-revisão também. Explica um pouquinho melhor para a gente. A manutenção preventiva, a aeronave, ela cumpre um cronograma. Toda aeronave cumpre um cronograma, que ele é emitido pelo fabricante. O fabricante diz, olha, esse motor, a cada 50 horas, ele tem que ser feita a manutenção. Troca de óleo, limpeza de vela, filtro, para vários itens que são seguidos. O outro fabricante determina que é a cada 25 horas. O outro fabricante determina que é a cada 100 horas. Dentro dessas datas, desses limites, há uma margem de segurança imensa. Entendeu? Essa revisão é mecânica, no caso, preventiva, é feita numa oficina homologada, né? Inclusive nós temos aqui em Blumenau a oficina homologada, né, de aeronaves, né, junto ao Aeroclube de Blumenau, presta serviço tanto para o Aeroclube como para terceiros, que faz essa manutenção preventiva. Antes de cada voo, é obrigação, o piloto tem obrigação, é dever dele verificar se a água no combustível, se o nível do óleo está bom, ele faz uma inspeção visual. Ele não faz nenhum conserto, nenhum reparo na aeronave. Tem que ser um mecânico homologado para isso e credenciado. Isso antes cursado. de estar ali no aeroporto. Isso. Quando ela está liberada para voo, ela já está em condições. Então ele vai fazer uma inspeção visual em toda a aeronave, vai passar em toda a aeronave para ver se tem alguma coisa que não está conforme, né, prescrito. E é demorado, né? Você verifica assento, extintor, banco, a estrutura externa da aeronave. Deixa eu te perguntar daí uma coisa, Luiz. Se está tudo certinho, foi feita a manutenção preventiva, a pré-revisão, está tudo ok. Aí está voando. Pode alguma coisa parar de funcionar no avião, no meio do caminho? Pode, é máquina. Né? Pode acontecer. A probabilidade é muito baixa. Não posso dizer que é zero, porque acontece, dá problema, né, em algum instrumento, ou, né, mas se ela está seguindo à risca tudo aquilo, né, é muito difícil. Você que é piloto, já passou por algum apuro de parar alguma coisa de funcionar no avião fora do que você previa? Eu não gostaria de colocar como apuro, mas situação adversa. Né? Você se prepara para um voo, você faz toda a preparação, alguma coisa adversa àquela preparação é uma situação diferente, né? Adversa, né? Então você tem que estar preparado psicologicamente, né, para contornar essa situação. Passa-se sim, inclusive eu operei garimpo, que é uma operação extremamente delicada e crítica, né, onde se lida o risco o perigo, perdão, é muito alto. O que é né? isso, Luiz? A operação em pistas no norte do país, quando tinha a operação de garimpo, né? Que é pistas de barro, pistas curtas. Já teve que pousar numa pista dessa? Sim, várias vezes. Então, assim, é uma operação distinta de uma comercial, de uma táxi aéreo, uma iniciativa privada. Luiz, né? o que os passageiros mais nervosos, que não têm tanta segurança em voar, eles mais temem na hora do voo? E também já te pergunto, o que envolve de profissionais, de instituições, equipes durante um voo, durante uma operação? Se o voo for uma aeronave de maior porte,
ou mesmo, não sei se é de maior porte, você já tem o piloto e copiloto. Já tem duas pessoas a bordo que vão ficar dividindo as tarefas. Né? Então, um cobra do outro, né? Geralmente em voz alta, né? Você está com fone, com microfone, né? Um cobra do outro, né? A verificação dos instrumentos, pressão do motor, mistura, potência. Então, você fica ali cobrando um do outro em todo voo. Todo voo você fica checando se está tudo ok. Isso na parte vamos dizer assim, de comando da aeronave. E se for uma aeronave de passageiros, aí tem a tripulação, que é composta por comissários. O comissário também é treinado. Ele é treinado para saber o que se está certo, está errado. E a comunicação, eu sempre falo, a comunicação entre a equipe, a tripulação é muito importante. Qualquer anormalidade, um tem que avisar o outro, falar para o outro. Não pode ter, dentro da aviação, você tem que ter humildade, mesmo que seja uma pessoa que está ocupando um cargo abaixo de você, vier falar alguma coisa, você sempre tem que ter humildade em dar atenção àquela situação que foi colocada. E fora até da aeronave, o que mais envolve uma operação, um voo, de pessoas que estão em contato com a aeronave, de trajeto? De solo. Bom, tem a equipe de abastecimento, tem o mecânico de pista, que ele vai lá, acompanha a aeronave até que ela vai para táxi, para a decolagem. A própria equipe, a própria tripulação toda confere tudo, né? Desde escada até portas, bagagem, tudo é conferido. Tudo é conferido. Muitas vezes você embarca no voo, desculpa te cortar, não, pode falar. muitas vezes você embarca no voo, senta lá na poltrona, beleza, fechou a porta, tá tudo certo. Mas a quantidade de tarefas que foram feitas até esse momento é enorme. E isso tudo não é feito de cabeça, isso acompanha um checklist. Há um checklist lá onde diz verificar pneus, verificar portas, verificar... Então, que você acompanha e você não pode decorar aquilo lá. Pode até decorar, mas você tem que acompanhar sempre. Checando um por um, né? Por item, todas as vezes. E o que as pessoas mais temem? É a turbulência mesmo que dá mais medo nos passageiros? A turbulência que dá mais medo, alguns com a decolagem, né? Teme mais a decolagem e tal, né? Turbulência, sim, turbulência sempre mexe com o passageiro, né? Que é uma situação, fica mais, quem principalmente não tem muita experiência em voar, quem não voa muito seguido, né? É uma situação adversa, como eu acabei de falar. Turbulência antes, né? É o quê? É vento, é chuva? A turbulência geralmente se dá quando há uma frente fria, uma frente quente, o encontro dessas duas frentes, né? A turbulência, a diferente pressão atmosférica num espaço que forma a turbulência, né? A turbulência pode derrubar um avião, Luiz? Pode, se for uma turbulência severa, ela pode derrubar o avião, sim. Né? Então, ela pode romper a estrutura, romper uma asa, uma fixação, uma longarina de uma asa, né? Mas hoje a gente sempre se evita a turbulência, claro, né? Todo comandante vai evitar uma turbulência, né? Para não ter, para ficar um voo confortável aos passageiros e não danificar a aeronave. Bom, tem um limite. Se, por exemplo, pegar uma turbulência e quebrar uma parte da aeronave, como você comentou, o piloto tem o que fazer? O piloto ele é treinado para uma situação adversa fazer o que ele pode fazer como um homem operando uma máquina, às vezes, de enorme porte, Luiz, com muita gente dentro, vidas? Depende o que quebrar. Depende o que quebrar nessa aeronave. Né? Então, assim, nós tivemos um caso uns anos 2008, se não me engano, 2007, 2008, num Bandeirantes, que é um avião pequeno, um avião de médio porte, no norte do país, que ele quebrou uma peça pequena lá do profundor, aliás, do estabilizador vertical da aeronave, ele quebrou, que ele teve que fazer um pouso de emergência. Ele não conseguiu chegar até a pista de tamanha vibração que ocasionou na aeronave. A aeronave ela é preparada para suportar um limite lá de turbulência ou de vibração, né, que possa ocorrer. Mas depende depende do dano. Por exemplo, saiu depende do dano. Aí
vai a interferência do piloto ter resultado ou não. E quais são os tamanhos de aeronaves que nós temos hoje operando no Brasil, tanto de voo comercial, de táxi aéreo, de portes, né? Quais são as informações que você tem, Luiz? Nós temos todos os tipos de aeronave operando no Brasil, né? Exceto aqueles grandes cargueiros, né? Que não operam aqui no Brasil, da Antonov, aqueles Tupolev, aquelas coisas gigantescas, né? O resto todos eles operam no Brasil, que são divididos em 3 categorias, leve, médio e pesado. Né? Pesado para... Pesado são os jatos aí, o MB-11 que opera aí e tudo mais, o 777, né? Esses são os grandes, né? E um avião, ele pode comportar quantas pessoas no máximo? É um avião de maior porte, por exemplo, hoje atuando aqui no Brasil ou até fora, talvez, como curiosidade? Nós temos aeronave com 300 passageiros, 298, 300 passageiros. Tem, bastante gente, né? Luiz, e para a gente já encaminhar aqui a nossa conversa para o final, o avião chega a alcançar que velocidade aí, um que tem maior potência no céu, que velocidade que ele pode alcançar? Passa dos 1000. 1000 quilômetros por hora. Sério? Passa dos 1000 quilômetros Caramba, por hora. Assustador, 1000 quilômetros por hora é rapidinho. Bota rapidinho, você está sendo modesto com rapidinho. Né? Passa. Bom, e sobre os pilotos formados, então, aqui no nosso aeroclube, como é que faz para ser um piloto hoje em dia? Qualquer um pode ser? Qualquer um pode ser. Tendo concluído o ensino médio, né, o antigo 2º grau, ele vai fazer um curso teórico primeiro, né? Vai fazer um curso teórico. No final desse curso teórico, ele vai prestar um exame junto à ANAC, agência reguladora, para testar os seus conhecimentos teóricos. Após isso, ele vai ingressar no curso prático, né, que ele vai fazer um treinamento prático. Terminada essa primeira fase, ele vai ingressar numa segunda fase, que é o piloto comercial. Novamente, ele vai fazer um curso teórico. Novamente, ele vai fazer treinamento prático. E assim ele vai seguindo toda a carreira até sair piloto. Né? O Aeroclube de Blumenau tem há 3 turmas, períodos de turmas, né? Que hoje nós temos 4 turmas em andamento, né? Tem a outra turma iniciando agora em outubro, final de outubro, tem outra turma iniciando. Qual é o investimento, Luiz, para quem quer ser piloto, tem vontade de atuar nessa área, nesse setor? O investimento, no curso teórico, ele vai investir em torno de R$ 2.400, está incluso todo o material, né, que ele necessita, né? Isso ele pode pagar até em 10 pagamentos, né? Depois ele vai ingressar na parte prática, né, que são horas de voo, né? Que ele vai gastar em torno de R$ 350 a R$ 380 por hora voada, né? Só que isso não é um investimento que ele faz, chega lá de vez, como a gente fala, né? Ele vai amortizando isso no decorrer do período. E agora, inclusive, nós estamos entrando com financiamento de curso até 24 ou 36 meses. E demora quanto tempo para o profissional sair como piloto, por exemplo? Capacitado em torno de 2 anos e meio a 3 anos. 3 anos. E ele já, terminando o curso de piloto, já pode ser comandante de uma aeronave? Ele vai ingressar na carreira como copiloto. Né? Vai ingressar na carreira como copiloto, onde ele vai adquirir mais experiência, né? E depois ele vai passar comando, né? Dependendo da sua capacidade, né? E desenvoltura em todos os voos. Né? Luiz, muito obrigado pela sua participação. Prazer enorme conversar com você. Estamos à disposição. Grande abraço. Obrigado, você. Luiz Henrique Matti, que é piloto e também gestor, administrador do Aeroclube aqui de Blumenau, que já tem mais de 70 anos de história, fica ali na Itopava Central, perto do aeroporto. Eu até queria perguntar aqui para o Luiz sobre o nosso aeroporto. Numa próxima oportunidade, quem sabe a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto também, né, do transporte aéreo aqui para Blumenau. Afinal de contas, quando nós vamos voltar a ter, né, voos comerciais, aqui é uma expectativa grande também da nossa população. Assunto para um próximo Comunidade. Você que está em casa, obrigado pela sua companhia e até a próxima, gente. Tchau, tchau.